Nesse vídeo eu vou te apresentar o Projeto MCMV, que eu apelido carinhosamente de Minha Casa Minha Vida, em detalhes como você nunca viu em nenhum outro canal. Eu vou te contar a respeito do projeto arquitetônico, sistema construtivo, como o paisagismo funciona aqui e tudo em um único vídeo. Vem comigo acompanhar. Antes de contar como foi feito o desenvolvimento desse projeto, eu preciso contextualizar um pouquinho para vocês a minha história. Eu fui uma criança que sempre cresceu em casas sem quintais. Então, das casas que eu morei, a gente nunca teve uma casa grande, nunca teve um pedaço de terra. De forma que o meu desejo ao longo dos anos era morar um dia numa casa que tivesse quintal. Depois eu comecei a ver como que isso é importante quando eu tinha a oportunidade de viajar, de ir para uma chácara, uma fazenda. Eu tinha o hábito de viajar com meus pais para pesqueiros aqui na região do interior de São Paulo e aquela liberdade de espaço era algo que eu não tinha no dia a dia. E eu só tinha quando eu estava fora de casa em poucos dias durante as férias. E eu ficava pensando, será que é possível eu viver num lugar onde eu tenho esse espaço e essa natureza presente? E foi aí que eu comecei a mentalizar, minha mãe sempre ensinou isso, da técnica de mentalização, você imaginar que você já tem aquilo que você deseja. E eu me imaginava morando num terreno grande, e numa casa pequena, por incrível que pareça, apesar de ser arquiteto, construção para mim tinha uma importância menor do que o contexto do terreno. Então, o meu desejo foi viver numa casa pequena, num terreno grande. Bom, eu comecei a trabalhar em 2008. Em 2010, eu terminei uma especialização na Unicamp em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Obviamente, eu comecei a fazer trabalhos, projetos de arquitetura sustentável. E aí, das várias técnicas que eu estudei e que eu via em outras construções, eu tentava imprimir nos meus projetos. Muitas vezes os clientes não acatavam de imediato, né? A pergunta que sempre me travava para realizar aquele projeto com técnicas sustentáveis era: Paulo, onde eu vejo isso pronto? E não tinha muito exemplo para dar, e não tinha nenhum exemplo real para eu mostrar de trabalho meu. Então acontece que eu dava algumas ideias para clientes e eles simplesmente não acatavam, porque eu não tinha como mostrar aquilo na prática. Então no ano de 2012 eu adquiri esse lote, que é um terreno de quase 2.000 metros quadrados. Quando a gente faz a compra de um terreno, você está descapitalizado, você não tem dinheiro para fazer a obra muitas vezes. Esse foi o meu caso. Então eu precisei esperar alguns anos até me recapitalizar de novo para conseguir fazer a construção. Acontece que nesses anos, a partir de 2012, eu tinha muita vontade de usar esse espaço, afinal de contas, lembra da história que eu contei da minha infância? Sempre quis ter espaço. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi soltar galinhas. Eu fiz uma cerca lá na frente para não fugir para a rua e soltei galinhas aqui. Eu lembro que eu comprei uma galinha já adulta e no dia seguinte ela botou o primeiro ovo. Eu achei aquilo uma coisa mágica, né? Nunca tinha visto isso. Então, para mim foi uma coisa assim que mexeu muito. Então, desde então, nunca deixei de ter galinhas no terreno. E as galinhas ficavam pastando e ciscando aqui livremente. Logo em seguida, eu comecei a ver a necessidade de plantar árvores. Porque dentro da arquitetura sustentável, um dos principais conceitos é você ter a associação da arquitetura
com a vegetação de porte arbóreo, né, as árvores. Especialmente num clima quente, igual é aqui no interior de São Paulo, onde a sombra da árvore é muito importante, muito necessária. E a árvore demora para crescer. Um erro muito comum é as pessoas construírem as casas e no final da obra implantar o paisagismo. Você às vezes tem 1, 2, 3 anos de obra e aí você perdeu, entre aspas, esse tempo. E aí você vai plantar as árvores num momento em que você já está quase prestes a morar, a se mudar para aquela casa. Então eu fiz o contrário, por uma razão muito simples. Eu precisava de tempo, eu tinha tempo e eu não tinha dinheiro para fazer a obra. Então eu tenho um terreno que mede 36 por 54 metros. Para eu começar a plantar as árvores, eu tinha que tomar uma grande decisão. Em que lugar desse terreno eu vou colocar a minha construção? Normalmente as pessoas, quando têm terrenos grandes, elas optam por respeitar o recuo frontal, que normalmente é de 5 metros, e colar a casa na frente. Mas num terreno de quase 60 metros, imagina quanto espaço livre eu vou ter aqui. 30, 40, é muita coisa. Outras pessoas optam por encostar a casa no fundo, como se fosse uma edícula. E aí a mesma coisa, eu vou ter 30, 40 metros livres na frente? Não faz sentido para terrenos grandes. Eu sempre pensei que era melhor a gente implantar a construção numa região mais central, pelo simples motivo de que dessa forma eu tenho jardins no fundo, na frente e nas laterais, sempre grandes, afinal de contas o terreno já é grande. E entre ter um jardim frontal, por exemplo, de 10 metros, igual é o meu caso aqui, ou de 20, isso faria pouca diferença. Então eu decidi implantar minha construção dessa forma, 10 metros distante da calçada. Por que eu tomei essa decisão? A razão é a seguinte: quando a gente está distante da construção, a perspectiva do seu olhar faz com que você veja essa construção quase que na totalidade. Se eu tenho esse bloco muito perto da calçada, eu não tenho ângulo de vista suficiente para enxergar a fachada da minha casa. Então, a minha decisão foi colocar nessa distância para ter um belo jardim aqui na frente e para que todos os dias, quando eu chegasse na minha casa, eu pudesse ver ela de frente. Isso foi tudo que eu precisei planejar com relação à casa nesse primeiro momento. Uma vez decidida a implantação da casa no terreno, eu já tinha liberdade para começar a plantar minhas árvores. A setorização que eu pensei foi a seguinte: eu vou colocar árvores ornamentais na frente para proteger a minha casa do sol. Eu vou fazer um pomar de árvores frutíferas no fundo e nas laterais eu vou trabalhar com algumas espécies que eu gostaria de ver de dentro da casa. Então, como é que eu comecei? A gente tem a seguinte orientação solar nesse terreno. O norte indica para a minha lateral esquerda, de forma que eu tenho o leste no fundo, oeste na frente e a face sul na lateral direita. Ou seja, o sol nasce aqui no fundo e se põe lá na minha fachada. Se o sol se põe na fachada, eu tenho a pior insolação na face oeste. Então, eu precisava resolver esse problema plantando grandes árvores aqui na frente. E foi isso que eu fiz. Aqui no fundo, eu tinha a liberdade de plantar os pomares, as frutíferas que eu sempre tive vontade. Então, foi dessa forma que a gente começou a fazer os plantios. Depois, passados alguns anos, eu comecei a fazer o projeto da casa e eu consegui perceber o seguinte: se eu criasse anteparos nessa lateral da face norte e fizesse um espelhamento na face sul por uma questão estética, eu iria barrar o sol da face norte, protegendo a minha construção aqui, não com vegetação, mas com a própria arquitetura. E isso a gente vai ver
na sequência, quando eu for mostrar a casa por fora, por que eu tenho duas torres. Mas voltando às árvores, tudo partiu desse princípio. Em que lugares eu vou plantar as árvores para que elas promovam sombra na minha casa antes mesmo da casa ser construída. Então a nossa linha do tempo é a seguinte: 2012, aquisição do terreno. Começam os plantios das primeiras árvores, tendo como única decisão de projeto a implantação da casa no terreno. Lembrando que nesse momento o projeto da casa não estava desenvolvido ainda. Eu não sabia como é que ia ser a organização interna. Eu só sabia que a localização da casa no terreno era 10 metros longe da calçada. Então, nesse momento, eu comecei a fazer o plantio 2012, 2013, 2014 e as árvores iam se desenvolvendo. De 2014 para 2015, aí sim, eu sentei para começar a fazer o projeto de arquitetura. E qual foi a grande questão desse projeto? Quais eram os princípios de arquitetura sustentável que eu sempre tentei oferecer para os meus clientes e eles não aceitavam porque eles me perguntavam onde eu vejo isso pronto e eu não tinha para mostrar. Então foi aí que eu comecei a fazer o desenvolvimento do projeto da minha casa totalmente sustentável. E a primeira referência que a gente tem que ter quando a gente fala em sustentabilidade na arquitetura não são equipamentos, não são itens tecnológicos que eu vou inserir nessa obra. É uma questão muito simples e negligenciada pela maioria dos arquitetos: a orientação solar. A ideia, na hora de desenvolver os ambientes internos da casa, parte desse mesmo princípio de orientação solar. A face mais ensolarada é a face norte. Então aqui eu precisava resolver o problema de incidência de sol através da parte construtiva e não mais das árvores. Então foi aqui que eu fiz a nossa torre hidráulica. Nesse ponto eu tenho uma área de serviços, um banheiro que pode ser usado para lazer ou para serviços e visitas e também um depósito. Por uma simetria arquitetônica, eu resolvi fazer também a Torre Sul. Aqui na Torre Sul, a gente tem o quarto e o banheiro. Então acaba que essas duas torres são torres hidráulicas, onde eu tenho duas caixas d'água. O que acontece quando eu faço essas torres mais altas do que o corpo central da construção é que quando o sol nasce lá no leste e se põe aqui no oeste, inclinado para o norte, a própria torre vai promover sombreamento nessa região. Foi aqui que eu implantei o que seria o abrigo dos automóveis, mas na prática é uma área livre, multiuso, que pode ser usada como área de lazer e também como área de convivência, onde eu chamo as pessoas para virem aqui e onde eu faço a maioria dos meus trabalhos de marcenaria. Logo na sequência, olha só o que me sobra para a área útil da construção. Essa casa é muito compacta, pessoal, ela tem apenas 137 metros de área construída. E essa área verdinha tem 72 metros quadrados, tá? Então a casa se desenvolve aqui. A orientação que eu fiz para os cômodos internos daqui era resolver a parte social, sala e cozinha, uma vez que o quarto já estava aqui. Então o que a gente viu nesse croquis? É a setorização dos ambientes da minha casa, respeitando a insolação correta. Basicamente, eu protejo a construção colocando áreas molhadas nas faces de maior insolação. Então a torre norte abriga a área de serviços, banheiro e depósito, a minha face oeste abriga a cozinha e o quarto ele está voltado para a face leste, que é onde o sol nasce. Quando a gente tem isso, acontece um fenômeno muito interessante e saudável, que é você tem a oportunidade de despertar com o sol da manhã, através do amanhecer. Aos poucos a claridade vai aumentando e se você opta, como eu optei por não ter cortina, você consegue despertar sempre quando o sol está nascendo. Essa é a maneira mais saudável de você acordar. E essa casa, que na verdade é um loft, é um único ambiente aqui, tudo integrado, ela foi toda planejada para respeitar a insolação, igual eu acabei de falar para vocês.
Esse é o acesso quando a gente chega de carro e já dá direto para a cozinha. Então essa cozinha está integrada com a minha área de lazer e eu consigo usar ela de apoio quando eu tenho convidados ou estou fazendo algum evento ali fora. Essa cozinha, ela está totalmente integrada com a sala, que por sua vez está integrada com o quarto, lembrando que isso aqui é um conceito de loft. Então como é que eu vou dividir minimamente os ambientes através do mobiliário? É o que eu fiz aqui nessa bancada. Então aqui a gente tem uma bancada que é um grande L, que resulta nesse balcão, e isso faz uma divisão entre o que é sala e cozinha de uma forma mais discreta, além de não encerrar esse cômodo fechado, criando ali uma sensação de aperto. Então aqui eu estou olhando a casa em todos os pontos completamente. Lembra que a cozinha fica para a face oeste, que é o sol da tarde? Então qual foi a solução arquitetônica para eu não ter problema de incidência direta do sol da tarde aqui na minha cozinha? Eu plantei as árvores ali na frente, igual a gente já mostrou naquele croquis. Mas também uma grande sacada é essa: janela fita. Quando eu coloco a janela mais alta, eu resolvo dois problemas específicos desse terreno. Primeiro, eu tenho ali a rua e eu não queria ficar com uma janela devassada para a cozinha. Se eu tenho uma janela aqui no meio da parede, eu estou aqui lavando a louça ou fazendo alguma coisa e quem passa na rua me enxerga. Isso eu não desejava. Então eu coloquei a janela alta. Mas principalmente essa janela alta protege a cozinha do sol da tarde por uma simples razão. Quando o sol se põe, ele está mais deitado no horizonte. Então ele vai incidir de maneira horizontal na minha parede. Vocês concordam que se essa janela fosse mais baixa, o sol iria incidir aqui mais cedo, 3, 4 horas da tarde? Quando eu coloco a janela alta, o sol só entra nessa cozinha bem no finalzinho do dia, depois das 5 horas da tarde. Inclusive a gente tem uma luz muito bonita. Então essa janela fita, ela promove a incidência da insolação só no finalzinho da tarde. Eu ainda tenho um bônus que é olhar todas as copas das árvores por aqui e não tenho problema de insolação direta. Lembra que eu falei da história da Torre Norte e Torre Sul, que eu repeti a mesma solução por uma questão de simetria, de design de arquitetura? A mesma coisa foi feita com essa janela fita que eu acabei de mostrar na cozinha. Eu tenho outra janela fita na sala, pela mesma razão. Eu não queria que essa janela ficasse devassada para a rua e eu não queria que o sol da tarde incidisse diretamente aqui dentro. Então a gente fez essa mesma solução. Só que aí vem uma grande questão de sustentabilidade que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando eu tenho uma casa com telhado de uma água, eu tenho a possibilidade de implantar o que eu vou mostrar aqui agora. Essas venezianas, elas têm a função de exaustão natural do ar quente. Lembrando, pessoal, o ar quente é menos denso e ele sobe, ele tende a se acumular no alto da construção. Se eu tenho uma janela ou uma veneziana, eu consigo fazer com que esse ar saia, mas eu consigo fazer que isso melhore substancialmente se o meu telhado for inclinado. Então, quando eu coloco o telhado inclinado, lembrando que esse ar quente vai se acumular aqui em cima, e é justamente aqui que eu coloquei as venezianas, eu tenho uma circulação melhorada. Lembra da janela que a gente acabou de falar? A janela, quando aberta, ela faz a captação de um ar mais fresco, afinal de contas é ali que eu coloquei as árvores e elas vão refrigerar esse ar. Então esse ar fresco é captado pelo sombreamento das árvores, ele corre pelo meu teto inclinado e sofre a exaustão natural desse ar, mesmo se eu tiver um ventilador desligado ou mesmo quando não tiver vento, pela própria convecção da massa de ar que faz esse caminho. Só que tem uma questão construtiva de otimização da estrutura que fez com que esse telhado tivesse exatamente essa angulação. Eu acabei de explicar a respeito da exaustão do ar quente, mas a diferença de altura das duas faces da construção
tem uma justificativa técnica de economia. Nesse ponto eu tenho 2,70 metros de altura, que é um pé direito de uma construção comum aí. Na parede oposta eu tenho 3,30 metros. O que acontece quando eu somo 2,70 com 3,30? O resultado são 6 metros. 6 metros é o tamanho comercial de uma viga, de uma barra metálica. Quando eu divido essa barra de 6 metros em duas partes não iguais, eu resulto em peças que, quando colocadas em 2,70, 3,30, me dá uma inclinação de telhado suficiente para colocar o tipo de telha que eu escolhi, que é a telha termoacústica, que precisa de mais ou menos 8,5% de inclinação. E aí eu tenho aqui duas soluções conjugadas, a otimização construtiva e a angulação do telhado que eu precisava. Então, na sequência da organização interna aqui da minha casa, a gente tem ali área de serviços, cozinha, e a sala já fica integrada com um quarto, que é a área mais íntima. No projeto, o lugar que eu reservei para o quarto, ele está na Torre Sul. Lembra que eu tenho duas torres simétricas na casa? A Torre Norte e a Torre Sul. Aqui tem uma caixa d'água em cima desse teto, e esse teto foi feito com laje de concreto aparente, que é a nossa laje painel. É uma laje que eu uso em todos os meus projetos e aqui foi a primeira vez que eu usei. Qual é o objetivo de fazer essa torre com uma laje mais baixa? Lembrando que aqui eu tenho 2,40 metros de pé direito, menos do que o restante da casa. Por duas razões. Uma razão técnico-construtiva. Essa torre tem 7 metros de altura. Quando eu coloco uma laje, eu amarro a altura da parede, lembrando que ela é uma parede autoportante de tijolo ecológico, e aí essa laje serve para segurar paredes muito altas. E aí quando eu coloco essa altura da minha laje a 2,40 metros, eu tenho uma área mais aconchegante, ideal para a situação da colocação da cama, por exemplo. Outra coisa que eu fiz aqui foi fazer com que as torres fossem mais largas do que a casa. Então a gente tem aqui dois avanços das torres, cerca de 75 centímetros, para além do alinhamento da minha fachada. Quando eu coloco a cama nessa implantação, eu crio um nicho. Então essa cama ela fica semi-embutida nesse avanço da minha torre. E isso é muito importante para ter a sensação de abrigo, porque imagina se essa cama fosse colocada no centro de um espaço livre. Eu não ia ter a sensação de abrigo, de aconchego, que é necessário para dormir. Então, quando a gente faz esse avanço e coloco a cama semi-embutida, eu tenho uma situação ideal de ter esse nicho recebendo a nossa cama, em casamento perfeito com a estrutura da torre. Mas a principal vantagem desse posicionamento específico da cama é a vista. E essa é a vista que eu tenho todos os dias quando eu acordo. Lembrando que aqui é a face do sol nascente e deitado da cama eu tenho a vista todos os dias para o amanhecer. E bem em frente à cama foi o local onde eu coloquei o banheiro. Esse banheiro está dentro da torre hidráulica sul, integrado com o quarto e totalmente integrado com o jardim. Esse não é um banheiro comum. Por ser uma construção elevada do solo, a dúvida mais recorrente é com relação à acessibilidade. Então as pessoas querem saber se toda vez que eu entrar na casa eu preciso subir escada. E a resposta é que não. Se você observar aqui, eu estou nivelado com relação à calçada. E esse terreno é um terreno em declive, ou seja, ele cai em relação à rua. O que foi feito aqui? Foi feita uma correção através de um pequeno aterro de cerca de 30 centímetros com restos do entulho da própria obra. Então a gente dispôs aquele material aqui, eu aterro essa parte e corrijo, criando esse nivelamento. A partir desse ponto, eu acesso em nível a minha laje. Então lembrando, conforme eu vou andando para o fundo do terreno, ele vai caindo, a laje fica reta, então eu chego nesse ponto e aqui eu tenho a diferença de nível maior entre a cota 00
da minha laje e a cota do solo. Nesse ponto eu estou 1,20 m distante do solo. E essa altura, ela é resultado da própria inclinação do terreno. Então muita gente pergunta, olha, qual é a altura ideal ou quanto eu tenho que deixar de espaço livre aqui embaixo da laje? E a resposta é, vai depender do terreno. Então como a ideia é não mexer no nível natural do terreno, esse desnível vai depender do grau de inclinação do seu lote. Outra coisa que a gente pode sempre explorar é o aproveitamento desse espaço livre embaixo da laje. Nesse caso aqui, eu tenho ferramentas de jardim, lenha armazenada, resultado da queda dos galhos das minhas árvores, e antes que alguém pergunte, não cria escorpião e não dá bicho aqui embaixo. É inóspito para os bichos, tá, pessoal? Guardo escada. Tem inclusive um pedaço do meu lago que adentra sob a laje de piso. Então, esses recursos podem ser explorados no projeto arquitetônico, inclusive no projeto paisagístico, para a gente ter essa relação. Olha que bacana, né? O meu lago, ele compõe com a casa, adentrando um pedacinho embaixo da minha laje. Então aqui eu estou embaixo da laje, né? Dá para ver muito bem a estrutura. Aqui eu tenho a nossa famosa laje painel de concreto e elas estão apoiadas em cima da minha viga metálica, que por sua vez está apoiada em pilotis de concreto. Repare como os pilotis eles vão aumentando a sua altura conforme o terreno cai. Os primeiros são baixinhos e o último aqui ele é o mais alto. E a gente ainda conseguiu fazer um balanço na estrutura. Então essa minha varanda não tem pilar na ponta. Essa casa foi planejada para ser feita com uma planta em U, mas ela foi construída em etapas. Então a primeira etapa é o pavilhão, onde tem o nosso loft. Essa parte que eu estou aqui agora é a segunda etapa, em que eu fiz uma passarela que culmina na nossa cabana. E a ideia é, caso haja necessidade de fazer mais dormitórios, eles seriam dispostos ali no fundo, deixando o lago no centro da construção através dessa planta em U. A ideia de colocar o lago tão próximo da casa não é por acaso. Aqui a gente está numa região quente e seca, então a evaporação dessa água, bem como as árvores e palmeiras ao redor, fazem parte do planejamento do macropaisagismo para melhorar essa situação de microclima do local. Lembrando que aqui a gente estaria no pátio interno da casa, quando essa casa for transformada numa planta em U. Então a ideia é que os 3 blocos da construção abracem esse lago que vai ficar no centro da casa. Essa árvore, por exemplo, que é o nosso jacarandá caroba, o jacaranda cuspidifolia, foi plantado aqui para promover exatamente esse efeito, o sombreamento do sol da manhã. Como ali é a região do quarto, a ideia é ter ali um pouquinho de sombra para proteger essa grande porta envidraçada do excesso do calor da manhã. Então essa árvore foi planejada depois que eu já estava morando aqui, justamente para cumprir esse papel de sombra que vocês estão vendo aqui no piso. Vamos ver como é que está a qualidade da água do nosso lago? Agora eu vou te mostrar o que a gente faz para ela ficar desse jeito aqui, cristalina. Então esse lago tem um filtro biológico, que é o sistema de filtragem através de plantas, pedras e o que a gente chama de mídia. Cada planta dessa foi pensada para cumprir uma função específica no sistema de filtragem. E eu criei aqui uma corredeira, aproveitando o desnível natural do terreno. Então a água extravasa lá de cima, vem percorrendo cada uma das espécies e lá no fundo eu tenho uma piscina de captação e retorno da água lá para o lago. Cada planta dessa foi planejada não só para uma finalidade ornamental, mas para cumprir esse papel de filtro. No final dessa corredeira, ela culmina numa piscininha que fica bem ali no fundo, onde eu tenho argila expandida e uma bomba de retorno. Então aquele cano preto que a gente está vendo ali dentro da própria corredeira, ele devolve a água que caiu nessa piscina através da bomba e joga lá para cima no lago. Então esse ciclo constante, 24 horas, é o que faz com que a água esteja sempre corrente e filtrando.
O paisagismo promovido através da arborização pode promover sempre 3 papéis principais: embelezamento, sombreamento e privacidade. Tá vendo essa janela aqui do vizinho? Eu posso cobrir essa janela através de árvores. E uma que eu gosto bastante para cumprir esse papel, se você preferir uma frutífera, é o abil. O abil é uma planta brasileira de copa globosa, ou seja, redonda, muito folhada e densa. Então ela esconde totalmente a construção ali. Quando a gente fala de arquitetura da felicidade, o paisagismo tem um papel fundamental nessa relação. Aqui eu estou do lado de uma sapucaia, simplesmente uma das árvores mais bonitas do mundo e certamente uma das mais bonitas da flora brasileira. O que me dá uma alegria imensa, pessoal, é ver esse tipo de coisa aqui. Essas pipoquinhas que a gente está vendo aqui no chão são flores da sapucaia. E eu me lembro há 2 anos, a primeira vez que eu vi a floração da sapucaia acontecendo, a emoção que eu tive. Então esses pequenos momentos que acontecem o tempo todo no jardim é o que nos enchem de alegria. Aqui eu estou do lado de um Brachychiton acerifolius, que é a árvore de fogo, e pela primeira vez também esse ano essa planta está dando flor. Esses momentos é que enchem a gente de alegria quando está morando numa arquitetura da felicidade. Bom, e o nosso jardim tem que ser funcional e as galinhas não estão aqui para embelezar. Pedir licença para a Filó aqui, ó. Pronto para o nosso café da manhã. Aqui na frente da casa, a arborização também foi planejada para integrar com a arquitetura. Essas árvores que a gente tem aqui na frente, elas cumprem um papel de sombrear essa parede, que é onde eu tenho a cozinha. Então aqui é a face oeste, é a face do sol da tarde, o sol que mais castiga, a maior insolação, sendo desejável eu ter algum tipo de sombreamento para minimizar os efeitos do calor incididos nessa parede. Quando eu coloco uma árvore na frente, ela vai receber essa incidência solar direta e vai poupar a minha parede de receber esse calor. A mesma coisa acontece com essa grande árvore, que é a farinha seca, cuja finalidade foi promover sombreamento nessa parede aqui, que é sala e dormitório. Então, quando a gente vê essa grande área sombreada, isso aqui não existiria sem a presença dessa árvore. Essa é a importância da gente conhecer sobre plantas, espécies e fazer sempre que possível um projeto integrado entre arquitetura e paisagismo, que a gente chama de macropaisagismo, sendo as árvores. A mesma coisa acontece aqui no abrigo dos automóveis, né? Lembrando que esse projeto, a garagem, ela tem uma dupla função: abrigar os automóveis e também ser o espaço de convívio. Então aqui, quando reúne as pessoas para fazer algum tipo de encontro, é a minha área de lazer. E essa sombra projetada no chão, ela está sendo consequência do plantio dessa outra árvore aqui. Então, esse par de árvores, que no caso são as amendoeiras de Madagascar, a Terminalia mantale, é uma planta exótica, né? Então eu tenho cerca de 5 espécies exóticas num total de quase 40 espécies de árvores aqui nesse terreno. E por que eu escolhi especificamente essa planta, que é conhecida também como 7 copas africana? Se você reparar, a configuração da arquitetura de copa dela é em camadas. Então você tem copas horizontais, né? Galhos na horizontal, um trecho de tronco sem galhos. Outro trecho de galhos horizontais e mais um trecho, isso por diversas vezes, não necessariamente 7 copas, né? Mas a gente tem esses estratos, esses andares ou camadas de copa. E isso para mim era desejável por 2 razões. Se eu tenho os galhos crescendo na horizontal, eu tenho um maior sombreamento, concorda? E se eu tenho um espaçamento entre essas copas, eu não tampo a fachada da minha casa. Porque eu quero que a casa seja vista, eu acho minha casa bonita e eu não gostaria de esconder a arquitetura com uma copa globosa. A gente falou ali, por exemplo, do abil, né? Eu plantei um abil para esconder a construção do vizinho e também para me dar privacidade. É uma copa densa e globosa, ela vai esconder. Aqui não, ela promove sombreamento, mas ela não esconde a arquitetura.
Essa é a importância de se conhecer sobre as espécies e usar a espécie certa no lugar certo. Pode ser planta exótica? Pode, tá tudo bem. A gente sempre dá preferência para a nativa, mas com essas características eu só conhecia ela. Aqui a gente consegue ver de uma forma bem didática o acerto que foi feito no terreno para eu ter um acesso em nível. Então, esse acesso dos carros e dos pedestres, ele foi aterrado e aqui atrás a gente consegue ver o desnível natural do meu terreno. Esse terreno tem duas caídas, uma para o fundo e uma para a lateral. Então, nesse ponto onde eu estou, é o ponto mais alto do terreno. Por isso, esse é o ponto mais baixo da minha casa, ou seja, é o ponto em que a casa está mais próxima do chão, cerca de 40 centímetros. Na medida que o terreno vai inclinando, e aí a gente vai chegando para essa lateral mais alta, que é a lateral direita, a gente consegue observar que o desnível da casa vai aumentando. Então lá eu tenho a laje quase encostada no chão, aqui essa laje vai ficando mais distante do chão até chegar nesse ponto em que eu tenho a maior altura livre, cerca de 60 centímetros longe do chão. Então, esse vão aberto é o que proporciona que a gente tenha circulação permanente de ar, ausência total da umidade, então os meus tijolos estão 100% protegidos, e esse espaço me dá oportunidade para trabalhar toda a tubulação aparente exposta, ou seja, fácil acesso para as manutenções. Qualquer pessoa agachada nesse ponto consegue acessar e deitada naquele ponto, eu mesmo faço as manutenções aqui de casa, a gente consegue trabalhar tudo isso com bastante facilidade. Tem dois pontos aqui que a casa continua elevada do chão, mas eu fechei o perímetro. Então aqui a gente tem nas duas torres essa lateral em pedra. E aí a ideia disso aqui é fazer um porão. As duas laterais da casa, onde ficam as torres norte e a torre sul, essa é a torre sul. A gente deu um acabamento diferente, então aqui eu calcei a minha viga com pedras de paralelepípedo. A ideia aqui é, além de uma questão estética, volumétrica, para que essas torres não ficassem voando, mas que elas ficassem calçadas no solo, é eu ter também espaço de armazenamento. Então são dois porões, a gente observa que essa grade, onde lá embaixo eu faço o meu estoque de madeiras, e aqui ficou bem fácil a gente ver o declive do terreno. Então aqui eu tenho o ponto mais alto da casa, o terreno vem descendo, a casa se mantém em nível, de forma que quando eu chego nesse ponto, eu tenho cerca de 1 metro de altura, e aí quando a gente coloca a viga da cabana chegando até o fundo, dá para ver claramente essa linha que culmina no ponto mais alto da minha casa, que é esse aqui. 2 metros de altura livres do solo. Uma história importante para contextualizar para vocês é que quando eu adquiri esse lote, ele não tinha nenhuma árvore, zero, nada. Era só capim e mato. Todas as árvores que a gente foi plantando aqui foram estudadas de acordo com o projeto e eu tinha um grande sonho, que era ter sombra. Afinal de contas, onde eu moro é um lugar quente. E o primeiro lugar que efetivamente aconteceu a sombra foi exatamente aqui, por causa dessas 4 árvores. Eu tenho 2 jaracatiás, aqui um araçapiranga e lá atrás de mim um pau-brasil. Essa é a face sul do terreno. Então a minha casa promove sombra nesse trecho. Quando as árvores cresceram, a grama que existia aqui morreu por falta de incidência solar direta. E aí isso me deu a oportunidade de começar a realizar um outro sonho, que era ter plantas de meia sombra, coisa dificílima no nosso clima. Então todas essas folhagens que a gente está vendo aqui só conseguem sobreviver porque esse local é sombreado através das árvores que eu plantei. Uma consequência também de você ter muita árvore é que cai muito galho.
e você gera muita lenha. Então o tempo todo eu preciso fazer o manejo do resíduo verde que o meu quintal gera. Uma das melhores coisas que você pode fazer é adquirir um triturador. Então isso que a gente vê aqui são os galhos das árvores que foram derrubados mais recentemente, triturados, e a gente dispõe esse material por cima do solo para chamar o que a gente conhece por serrapilheira. Então, essa camada, ou mulching, é uma camada de resíduo vegetal cuja finalidade, olha aqui dá para ver bem claramente como é que a terra está úmida. A finalidade é evitar com que o solo perca a umidade, então ele vai manter esse solo isolado para segurar a água lá embaixo, evitar o crescimento de mato, afinal de contas ele está recobrindo o solo, e na sua degradação ele fornece nutrientes e matéria orgânica, além de melhorar as condições físicas do solo. Então esse manejo aqui, propositalmente a gente deixa as folhas que caem, a para de grama, é tudo jogado aqui para servir de comida para as plantas e nutrir esse solo. Então aqui eu estou do lado do meu pau-brasil. Esse pau-brasil foi transplantado já adulto para cá, é uma história bem longa, mas em resumo, ela tinha tudo para morrer, para secar. E a gente conseguiu salvar e ela está aqui desde 2013. Esse pau-brasil, assim como as outras plantas, promove sombra nesse trecho. A grama morreu, eu tenho a serrapilheira, tenho aqui a minha camada vegetal e o desafio constante do jardineiro agora é o que fazer para recobrir esse solo. Então a gente vem testando uma série de forrações e essa daqui aparentemente é a que está funcionando melhor para começar a fazer um trabalho de recobrimento desse solo. Então ela vem avançando lentamente aqui e é uma planta de sombra. A gente plantou aqui alguns guaimbês de espécies diferentes. Aqui eu tenho um Anthurium que eu ganhei do Lorenzi, um Anthurium gigante, muito bonito. E esses testes a gente vai fazendo o tempo todo para ver o que funciona e o que vai melhor em cada situação. Então essa daqui é uma das árvores mais raras e mais interessantes da minha coleção aqui em casa, né? É o Chrysophyllum imperiale, ou árvore do imperador, também chamada de guapeba, que é o nome indígena. Essa planta ela foi praticamente exterminada da Mata Atlântica na transição do Império para a República. Então eles literalmente caçaram todas as árvores que existiam na natureza para apagar a imagem de Dom Pedro, porque essa planta era a árvore favorita do imperador, né? Uma questão política que quase exterminou essa planta da natureza. Então, para quem coleciona, para quem gosta de árvores, ela é sempre uma opção muito interessante para ter no jardim, obviamente para quem consegue ter acesso e espaço. É uma planta que prefere a meia sombra, então aqui ela está embaixo dessa sibipiruna, crescendo ali nessa clareira, e é uma planta de crescimento extremamente lento, tá? Ela foi plantada com cerca de 1 metro de altura em 2018 e agora, né, 6 anos depois, ela está ali com seus 6 metros de altura. E uma das coisas interessantes, características dela, é justamente o tamanho das folhas. São folhas coriáceas, né, folhas grossas, bem espessas, que tem aqui um serrilhado na ponta, né, meio que como se fossem espinhos. Então essas folhas, além do formato da copa, são a característica mais ornamental dessa árvore. Guapeba ou árvore do imperador. Contar um pouquinho da história das árvores que compõem a fachada da minha casa. Aqui do meu lado eu tenho uma Spirotheca passifloroides ou Spirotheca rivieri, conhecida popularmente como mata-pau de espinho. Inicialmente eu tinha 2 árvores dessa, uma em cada lado do meu portão. Mas a natureza nos ensina que simetria é algo que a gente não controla. Uma delas, infelizmente, foi atacada por pragas, sofreu uma escaldadura de caule e acabou secando. E aí eu me vi na dura missão de substituir uma planta que é rara, e até onde se tem notícia, me parece que eu sou a única pessoa que tem uma plantada na calçada.
Pensei em várias espécies para substituir, desisti da simetria, não ia plantar uma outra espécie igual. E aí eu estava quase colocando um tataré, o Chloroleucum tortum aqui na frente. E um belo dia, o grande amigo e mestre Lorenzi veio aqui e falou: Paulo, pô, sua casa é bonita, você vai plantar um tataré, ele vai esconder a fachada da sua casa e eu sei que você não quer isso. E aí eu disse: pô, mas o que eu planto então, né? Dentre todas as espécies que a gente conhece, você me ajudaria com alguma? E aí, por orientação dele, a gente plantou essa belíssima Cavanilésia umbellata, que é a barriguda, também conhecida como o baobá brasileiro. Então é uma planta nativa da caatinga do Brasil, que fica bem gorducha na base e armazena água ali, e é uma árvore que não vai ter galhos baixos, então é uma árvore muito escultural, pouco conhecida, bastante rara, e que veio a ser uma grande joia da fachada da nossa casa. Então essa é a história do projeto MCMV, que eu chamo carinhosamente de Minha Casa Minha Vida. Foi aqui que tudo começou, foi aqui que eu plantei as primeiras árvores, aqui que eu desenvolvi um método construtivo que uso até hoje, o misto, estrutura metálica com tijolo ecológico. Aqui surgiram os 5 pontos da minha arquitetura: laje elevada do solo, tijolo ecológico, estrutura metálica, telha termoacústica e veneziana de exaustão. Esse projeto, que é o projeto da minha casa, me permitiu fazer outras centenas de projetos seguindo esses mesmos princípios, seguindo os mesmos conceitos da sustentabilidade, da boa prática construtiva, culminando naquilo que eu venho a chamar de arquitetura da felicidade. Até hoje eu me lembro a primeira noite que eu dormi aqui, no dia 29 de julho de 2016, quando eu acordei com o sol nascendo, adentrando pela casa, e a partir dali eu nunca mais quis outra coisa. Eu sempre imaginei se aquilo era um deslumbre da minha parte ou se esse tipo de arquitetura realmente pudesse servir para outras pessoas. Foi aí que eu comecei a sistematizar quais eram os pontos dessa casa que eu acredito que fossem favoráveis para essa sensação de bem-estar. E a minha alegria maior foi quando os primeiros clientes começaram a dar os seus feedbacks, dizendo que eles também sentiam o que eu sinto. E a partir daí, a gente começa um processo que dura até hoje e eu espero que sempre se permaneça, que é de projetar a arquitetura da felicidade.